Bom, Felipe, amanhã será o dia, né, amanhã, dia 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E olha, em pleno século XXI, em plena modernização, sabe, mega modernização, a gente vive hoje as mais diversas inteligências artificiais, mas a gente ainda não aprendeu a respeitar as pessoas. E por isso mesmo que é tão importante chamar a atenção para essa questão da discriminação racial. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui no nosso Antena Manhã com a Superintendente de Políticas para a Igualdade Racial do Estado de Alagoas. A gente está recebendo aqui no nosso Antena Manhã, com muita alegria e com muita honra, a secretária Manuela do Nascimento Lourenço. Exatamente. Secretária, seja muito bem-vinda. E muito obrigado por sua presença aqui no nosso Antena Manhã. Muito obrigada a vocês pelo convite, né, de estar falando realmente numa data histórica, né, para essa pauta que a gente defende com tanta responsabilidade. Queria agradecer aos ouvintes do programa Antena Manhã, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, superintendente, a gente vai começar falando sobre o que foi preparado pela superintendência para esse dia especial, para esse mês, melhor dizendo, na Superintendência de Políticas para a Igualdade Racial. A gente tem amanhã, né, hoje e amanhã, junto ao UNEAL e ao CA de História, um evento para tratar justamente o papel da mulher na sociedade, trazer a temática dos povos quilombolas sobre essa questão da discriminação. Vai ser em Arapiraca, à noite, 7 da noite, né, hoje e amanhã. Nós estamos preparando isso, mas ao longo do mês passamos atuando, né, a gente falta uma semana ainda para finalizar o mês, atuando com essa pauta e esse debate nas ações que a superintendência já desenvolve, ações educativas, ações em parceria com outros órgãos, e a gente está nessas articulações sempre. Esse de hoje, em Arapiraca, é especificamente para debater o espaço da mulher? Vão ser temáticas diferentes. Eu estarei lá hoje à noite para fazer esse debate junto com outras companheiras. E amanhã terão outras referências de movimento negro também da região, fazendo outras falas referentes ao Dia da Discriminação Racial. Essa pauta específica, o superintendente, é muito importante, e eu quero que a senhora ressalte essa importância de debater a dificuldade da mulher negra na sociedade, porque são duas questões, né? Sim. A mulher na sociedade, ela já sofre diversas violações, e por ser negra tem todo outro contexto diferente. A senhora, como mulher preta, tem toda a legitimidade para falar mais sobre como é ser uma mulher preta na sociedade brasileira, que ainda é racista. Isso. A CEMUD, ela vem tratando desse papel da inserção, né, das mulheres nesses espaços sociais, espaços de trabalho, espaços de poder, né? E a gente faz esse recorte de mulher negra, né, porque a gente tem uns debates diferentes das mulheres brancas. Eu acho importante Sim. que a gente trate isso. Quando as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao voto, a gente estava lutando pelo direito à existência básica, né? A gente tem uma frase clássica de uma americana que ela dizia: eu não sou uma mulher, é uma mulher negra, né, que estava nessas discussões há muito tempo. Então, a gente traz essa exceção hoje ainda no Brasil, né? As mulheres negras, elas estão relegadas ao subemprego, né? Ainda traz essa herança escravocrata, né, da mulher que ficava na cozinha, da mulher que não tem a carteira assinada. Então, assim, é incrível como a gente vê tantos ataques ainda, por exemplo, a carteira assinada para as trabalhadoras domésticas, né, que em sua grande maioria são mulheres negras, né? Então, assim, como é que você ataca um direito básico de uma trabalhadora, né? Então, por quê? Porque traz essa informalidade, trabalhar em casa, né, traz essa informalidade, que é uma informalidade divina da herança escravocrata, né? Então, a gente acha que as mulheres negras são relegadas a ser manicure, podem ser tudo, né? Eu acho que é importante, essas datas são importantes para a gente vir fazer essas falas, né? Às vezes, ou sempre, o óbvio precisa ser dito também. Por quê? Porque a gente tem pessoas em vários níveis de entendimento. Às vezes a gente acha que é uma discussão do tempo atual, né? A gente está falando uma coisa, o pessoal está entendendo outra, né? Então, assim, a mulher negra, ela
passa por certos processos diferentes das mulheres brancas, e eu acho que a gente tem que discutir cada vez mais o papel dela na sociedade, porque é um papel que pensa no todo, é um papel que pensa na construção da sociedade, no cuidado, né? Então, é muito importante que ela esteja inserida e com voz, né? Me perdoe, Abdias. Há o crescimento da direita no país desde o final da década passada, e com esse crescimento tem também surgido diálogos em torno dessa luta, principalmente da mulher negra, de ser tão... de haver esse recorte. Por que debater mulher negra e não mulher no geral? Mas, como a senhora disse, são vivências e experiências diferentes que precisam de uma superintendência como essa, que foi criada recentemente também. Isso, né? A nossa superintendência foi criada em 2023. Isso não significa, né, que antes o Estado de Alagoas não tratasse essa pauta. A gente tinha dentro da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos a Superintendência de Direitos Humanos, que fazia toda essa abordagem também da pauta racial. Mas, como você falou, né, a gente vivendo esse novo momento do Brasil, né, de um governo democrático, com a criação do Ministério e o pleito também do Movimento Negro Alagoano, foi criado esse espaço institucional para fazer essa articulação entre a sociedade civil e o Estado de Alagoas. Então, assim, desculpa, Abdias, eu sou muito honrada em ser a superintendente do Estado, né? Nosso Estado é um Estado emblemático, nós temos o principal quilombo do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Então, assim, eu me sinto muito honrada e trato esse espaço com muita responsabilidade, porque eu sei que a nossa população, ela precisa. Bom, a gente está conversando aqui no nosso Antena Manhã com a Superintendente de Políticas para a Igualdade Racial de Alagoas, a Manuela do Nascimento Lourenço. Bom, Superintendente, antes da gente trazer aqui uma próxima pergunta sobre as ações propriamente ditas contra a discriminação racial, o que é que caracteriza uma discriminação racial? Porque muitas vezes a gente confunde, tem tantos crimes que são cometidos por quem acha que a outra pessoa, por ter às vezes uma religião diferente, uma cor diferente. São inúmeros preconceitos, inúmeros preconceitos, aí tem a injúria, tem a difamação, tem a discriminação. O que é a discriminação especificamente? Você até dá alguns exemplos. A discriminação racial, ela é justamente esse preconceito contra a cor da pele, né? Quando o governo Lula assumiu, uma das primeiras ações dele referente à parte da igualdade racial foi transformar o crime de injúria, né, em crime inafiançável, como é a questão do crime contra LGBTs. Então, assim, hoje, o racista, que comete o crime de racismo, né, ele é preso, né, e é um crime inafiançável, e aí vai a processo. Então, assim, é importante destacar essas nuances, porque a gente tem hoje, se fala em muitas situações, racismo recreativo, que como a gente chama de ter aquele amigo negro, neguinho, né? Porque são muitas nuances, Abdias. Né? A gente esse é disfarçado de uma brincadeira. Isso, são todos racismo, né? Mas hoje, conceitualmente, a gente vai conceituando para identificar. Então, a gente tem o que a gente chama de racismo recreativo, o racismo institucional, que é esse que não ter negro nos espaços, né? A gente tem o racismo ambiental, que também é uma pauta da atualidade, que a gente vê nessas mudanças climáticas, né? Quem são as primeiras pessoas atingidas nas catástrofes? Onde estão essas pessoas? Né? Qual é o perfil dessas pessoas? Em sua maioria, são pessoas negras relegadas a situações, a moradias precárias. Sim. Então, assim, o movimento negro ele vem fazendo esse esforço de caracterizar todas essas nuances que a gente chama, mas é tudo racismo, né? E, principalmente, caracterizada, a discriminação racial caracterizada por olhar a pessoa negra, né? E a cor da pele. É a cor da pele, majoritariamente, né? E aí, assim, a gente vem nesse processo, o dia, especificamente amanhã, historicamente, foi um dia que a ONU instituiu, né, devido a um massacre que teve na África do Sul, no período do Apartheid, né, que matou 69 negros. Então, assim, é um dia de reflexão, mas é um dia de agitação e mobilização do movimento negro, né, para fazer essas reflexões como a gente está fazendo hoje aqui. E muitas vezes, superintendente, essa discriminação, ela vem... você falou aí da questão da discriminação recreativa, né? Isso, racismo recreativo. Racismo recreativo. Parece algo não inofensivo, parece que não é para machucar, parece que não é...
E aí, na prática, isso tem um peso muito forte para quem está do outro lado, porque muitas vezes, Felipe, a gente vem de uma formação profissional de jornalismo e nós aprendemos na faculdade, na nossa formação, a não usar, por exemplo, termos que para a pessoa, isso é bobagem. Sim. Exemplo, a coisa tá preta. Isso. Aqui, quando o esgoto vai para a praia, por muito, muito tempo usou-se a língua negra. São línguas sujas agora que a gente é o termo correto. Ou então, quando diz assim, rapaz, eu já falei agora a coisa tá preta, não foi? Mas tem outros também. Criado mudo, são expressões que a gente não deve usar. Inveja branca. Inveja branca. Então, é um vocabulário que coloca a pessoa preta sempre como... Rapaz, coloca a pessoa preta sempre como algo negativo e pejorativo. Isso. E as pessoas normalizam, melhor dizendo, normalizam essa situação e não percebem que estão... É o que chama também de racismo estrutural, né? Está tão introjetado. É esse o conceito. O racismo estrutural que já está enraizado na cultura e as pessoas nem percebem mais, superintendente. O que eu sempre gosto de falar, né? Que às vezes não, é da estrutura, né? É da estrutura, tá ali, mas o nosso papel é realmente mudar essa estrutura, né? Você falou da questão dessas expressões racistas, mas eu estava me lembrando enquanto você falava dessa questão do racismo recreativo, e a gente daqui a pouco vai falar das ações, mas eu queria trazer um exemplo. Por exemplo, na superintendência, nós temos o Diálogos Afrojovens, que a gente vai para a escola fazer um letramento racial com essas crianças. Excelente. E aí, assim, pense numa menina, né? Pense numa menina que está lá na escola, que alisa o cabelo, mas que já não está mais querendo alisar. Chegam pessoas que mostram figuras de mulheres, né? Empoderadas, mulheres que enfrentam essas questões. Ela sai dali, a gente já teve várias mudanças, no sentido de, não vou deixar meu cabelo alisar mais, eu às vezes estou de trança, já é outras representações. Então, quando a gente diz assim, não, é porque representatividade importa mesmo, né? Esses diálogos mudam a cabeça desses meninos. A gente sabe que o racismo é ensinado, né? A gente não nasce assim, o racismo é ensinado, a estrutura ensina a gente a ser racista, a ligar o negro ao que é ruim, né? A ligar o negro ao que é perigoso, né? E isso foi estruturalmente, eu falei no início, mas trago de novo a questão da herança da escravocrata. E a gente tem muita gente ainda, pessoal, se achando senhor de engenho, né? Tratando as pessoas negras. E aí eu trago um exemplo da atualidade, a gente vê a questão do racismo no futebol. Né? A gente traz os exemplos do Vini Júnior, a gente traz esses exemplos agora da Libertadores, né? Dos jogadores do Palmeiras. Então, assim, é uma juventude marcada pelo racismo. E isso desestabiliza a nossa autoestima, Abdias. Imagine, né? Dizem o tempo todo que a gente não pode, que a gente não deve, que não é o nosso lugar. Né? E a gente precisa desses enfrentamentos. Então, a política pública ela serve para a gente conseguir fazer esses enfrentamentos. As políticas afirmativas, como cotas, né, de entrada na universidade, ela muda a vida das pessoas. Né? Eu sei que eu sempre trago isso, e eu sei que é um assunto polêmico, né, que não deveria ser, porque a gente está falando de justiça reparativa. Reparativa. O Estado brasileiro é um Estado racista. Isso não sou eu que estou dizendo. É a Constituição, se a gente for avaliar leis, né, o Estado ele foi configurado para que os negros fiquem nesse lugar. Então, quando a gente tem a possibilidade de reparar, né, uma desigualdade de mais de 500 anos, pessoal. Então, como é que a gente vai dizer que é errado ter cota, que é errado a juventude negra acessar o ensino superior, né, que é errado a juventude negra acessar o concurso público por meio de cota, porque é difícil. Então, assim, a gente está falando de reparação racial mesmo. Né? Então, a política pública ela é importante e ela muda a vida das pessoas. Então, eu trago esses exemplos e já... Muito bom, superintendente. Eu gostei muito dessa prática do letramento racial. Isso eu achei bem bacana, né, Felipe? Também. E para mudar essa estrutura racista que a gente vem debatendo aqui no programa de hoje, é necessário e importante ter pessoas pretas nos espaços de poder. E muito importante a senhora estar ocupando esse cargo, superintendente, mas não é a realidade que a gente acompanha no Congresso Nacional, nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas espalhadas por todo o país. Trazendo esse debate, óbvio, aqui para Alagoas, mesma situação. Alagoas tem pouco mais de 50% da população de pessoas pretas, pessoas negras, e dentro dos espaços de poder, a maioria, claro, são de pessoas brancas.
por que que ainda há essa barreira para que pessoas pretas ocupem esses espaços de poder e como a senhora avalia essa falta de representatividade? Olha, o espaço institucional, né, do voto, ele é um espaço que a gente vê no nosso estado, ele é bem difícil, né? E aí furar essa bolha com a pauta racial é também uma pauta difícil. Nós tivemos nessa última eleição, em Maceió especificamente, uma novidade, que foi a bancada negra, né, a Alice encampando a chamada bancada negra, que foi muito bem votada, né, e mostra que a população de Maceió ela tem necessidade dessa representatividade. A população negra de Maceió tem necessidade dessa representatividade, né? Às vezes você se identifica, se a gente for olhar nas câmaras, nas assembleias, a gente pode ter várias pessoas se identificando como negros, mas essa pessoa leva a pauta negra para dentro da casa? São coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. Assim, a gente não pode dizer que não tem ninguém negro nas casas. Se a gente for olhar, às vezes eles se identificam como negro, mas leva a pauta da gente para essas casas, discutem, debatem, colocam para os seus pares, né? A gente não tem... a gente precisa de parceiros, né? A gente tem dentro dos espaços que conversando e sensibilizando os nossos representantes que a nossa pauta é importante. Eu acho, sabe, que a gente precisa desse trabalho de massas mesmo, para popularizar e as pessoas também entender que a política que muda a vida, né, tá nesses espaços, muda a vida das pessoas. Propor, né, espaços que propõem. Excelente, muito bom. Agora, isso aqui, Felipe, já tocamos. Eu estava até ouvindo a superintendente. A superintendente ela fala com muita propriedade e deixa a gente assim refletindo. Eu confesso que estou bem. A gente esquece até de olhar o roteiro. Não, eu estava vendo aqui. Eu confesso que eu dei uma pescada no roteiro antes, então eu trouxe algumas coisas, porque acho que fica até mais fluido, né? Para o pessoal entender, porque assim, é um debate que a gente é da atualidade, né? Mas que as pessoas têm muitas dificuldades ainda de entender conceitos, expressões e essas reflexões que eu estou trazendo Superintendente, como eu falei, mais da metade da população alagoana é composta por pessoas pretas, mas pessoas pretas não votam ainda em pessoas pretas, o que representem essa bandeira, essa luta. Não necessariamente as pessoas pretas são racistas, mas porque tem toda uma estrutura por trás, não é isso? Uhum. Eu acho que é essa estrutura, e você fez uma fala que o movimento negro faz muito. Pessoas pretas não votam em pessoas pretas, né? Mulher não vota em mulher. Exatamente, a gente escuta muito isso, né? Jornalista não vota em jornalista. Eu acho, sabe, a gente precisa ter um entendimento também que a nossa pauta ela é uma pauta ligada à esquerda. Né? É uma pauta ligada a esses movimentos sociais, ligada à dignidade, ligada aos direitos humanos. Né? Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de lutar contra o poder estrutural. Né? Lutar contra as estruturas. Mas eu acho que é importante que a gente ir cavando espaço. Eu dei o exemplo da Alicia, mas a gente tem vários outros exemplos, né, de pessoas que estão fazendo trabalho. Eu acho que a gente precisa sensibilizar elas a também concorrer, a ser agente, porque a gente fala, não me representa. Mas será que eu também não posso ser? Né? Não posso representar? Acho que também tem isso. É um trabalho difícil, né? É um trabalho importante que a gente precisa fazer. As pessoas negras precisam se candidatar mais, precisam aprofundar e trazer suas pautas, porque, às vezes, a gente está perto de pessoas que não representam e não dialogam com nada, né? Que não dialogam com nada da nossa pauta, da nossa vida mesmo. Agora, como é que essa questão da discriminação ela se configura não só no que diz respeito à vida das pessoas pretas, mas a religião dessas pessoas, que muitas vezes é uma religião que tem suas raízes na África, e as religiões de matriz africana, a gente sabe, nós tivemos o quebra de Xangô aqui em Alagoas, só para recordar do episódio mais emblemático, né, de todos. Como é que é trabalhado esse tema hoje? A gente tem um processo de aproximação com os terreiros, né, de conversa. Eles fazem parte do conselho, mas realmente essa tratativa das religiões
de matriz africana ainda é muito difícil para quem participa, né? O racismo religioso. Olha, eu trazendo outro conceito, né? A gente fala intolerância religiosa, mas para mim é racismo religioso. E eu digo por quê? Porque majoritariamente as pessoas de religião de matriz africana são negros. Então não é simplesmente intolerância. Superintendente, está havendo até, na verdade, um crescimento de pessoas brancas adentrando Sim. em religiões de matriz africana, Sim. enquanto também está havendo pessoas negras de periferia se tornando protestantes, Sim. evangélicos. Tá havendo também essa troca, né? Eu vi Tá. uma pesquisa recentemente sobre isso. É um movimento, a gente tem hoje nos quilombos, por exemplo. Quilombos com igrejas evangélicas. É um movimento religioso, né? Dentro desse processo de racismo e intolerância, né? E a gente teve o Quebra de Xangô, a gente tem as atividades relacionadas aos terreiros, mas é uma discussão que também o povo do terreiro faz muito, né? O dia 2, ele é um dia... O Estado de Alagoas ele pediu perdão, né, pelo Quebra, lá em 2012. Era o governador Teotônio Vilela. Governador Teotônio Vilela, né? Mas a gente ainda precisa avançar muito, né? E é um trabalho intersetorial, é um trabalho da cultura, é um trabalho da educação, né? É um trabalho da saúde, porque são todas as áreas juntas, né? Essa interseccionalidade, essa intersetorialidade, para tratar de uma política pública efetiva para chegar a essas pessoas. Superintendente, eu quero mudar o seu cargo. Superintendente. Superintendente Manuela do Nascimento Lourenço, ela que está na Superintendência de Políticas para a Igualdade Racial de Alagoas. Amanhã, dia 21, é um dia importante, onde a gente comemora e é um dia de reflexão também sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente, por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, mas falar de pautas muito importantes para a nossa população, né? Falar que a Superintendência está de portas abertas para proposições de políticas, conversas e é isso, né? Nas próximas vezes quero estar aqui junto com vocês, adorei o papo. A gente também. Com certeza, a senhora virá outras vezes, porque é uma pauta que ainda é muito necessária, tem muita coisa para se debater, e foi uma conversa muito fluida, passou muito rápido, né, menino? Sim, rapaz, e eu tenho até uma última nota aqui, eu quero agradecer à secretária Manuela do Nascimento Lourenço e a você, Felipe, até a próxima. Até a próxima. A entrevista com a secretária Manuela já no nosso site também, a Superintendente Senhor Jesus. Ai, desculpa, é porque eu tô virado. Eu tô virado. Quem sabe, olha...